Então ficamos tranquilos assim, porque cada um de nós recebeu uma responsabilidade. Mas o que nos chama a atenção é que o tempo desta aliança é um tempo de sinceridade. É um tempo em que ele requer uma sinceridade, ou seja, uma aprovação, ou seja, passar pelo teste. Ele passou pelo teste da obediência. Deus falou e ele acreditou. Deus falando com você, tu deve acreditar. Deus falando comigo, eu devo acreditar. Aleluia. Toda aliança que um homem ou uma mulher faz com Deus é coisa séria. Tudo que você fala com Ele é anotado, Ele está vendo, Ele não esquece. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sabe, irmãos, eu digo uma coisa aqui que vai chocar, vai ser chocante para algumas pessoas que eu vou falar aqui hoje nessa noite. Uma aliança, ela pode não existir no dia em que ela for formada. Sabe como? Quando uma aliança é feita, mas não há sinceridade, sabe? Uma aliança é feita, mas já tem o pensamento dizendo assim: se não der certo, eu não vou fazer. Se não der certo, eu não vou obedecer. Se não der certo, eu vou sair fora. Esta é uma aliança que no começo já está quebrada. Essa aliança que no início já não existe mais. Por exemplo, um casamento. Tem pessoas que se casam já pensando em se separar. Quando ele se casa, no coração já está separado. O propósito de Deus não pode acontecer na vida dessa pessoa, porque já casou pensando em separar. Se der alguma coisa de errado, vai se separar. Sabe por quê? Porque existe o quê? Um problema aí, ó. Existe o quê? Existe um interesse que não é o propósito que Deus queria. Por exemplo, o primeiro de tudo, em uma aliança, em um casamento, é você obedecer a Deus, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então você vai se casar com uma pessoa, mas você ama a Deus sobre todas as coisas, então o propósito de Deus vai se cumprir naquela aliança. Você não está casando por interesse ou pensando, se der errado, eu não vou mais fazer. Não, ele já está pensando no que Deus pode fazer, porque ele ama a Deus. Então os dois que amam a Deus vão se unir. Aí se cumpre a palavra: o que Deus une, ninguém pode separar, porque eles casaram em um só pensamento. Não houve interesse diferente. O único interesse que ela cumpriu o primeiro mandamento, que diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Vai cumprir a vontade de Deus nesse relacionamento. Mas quando um não tem esse interesse, já se casa, mas já está separado por causa que tem um interesse diferente. E antigamente era assim: as mulheres se casavam por interesse e aqueles casamentos não duravam. Não duravam, sabe por quê? E hoje é a mesma coisa. As pessoas que se casam por interesse já casam separados. Espiritualmente já estão separados, porque o desejo do coração não é de servir a Deus. O desejo do coração é outro interesse, é outra coisa. Aleluia. Então no momento que eles casam, eles já estão separados, porque no coração já existe aquele interesse diferente, que não é de fazer a obra de Deus, que não é cumprir o propósito de Deus. Aí quando alguém se casa com o propósito de fazer a obra de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, aí acontece o que Jesus falou: o que Deus une, ninguém pode separar. Mas não é todos que casam por propósito de servir a Deus, não. Tem outros que casam por interesse. Se der certo, eu vou ficar. Mas ele já casa pensando nisso. Então, é só esperar o tempo. É só dar tempo ao tempo que o que ele quer fazer vai acontecer. Na primeira oportunidade, a pessoa já vai desistir daquele relacionamento, porque no coração já casou com aquele pensamento. E se não der certo, vai sair fora. Se não preencher as minhas expectativas, se não suprir as minhas expectativas, eu já vou casando, mas já vou dizendo: eu quero ter uma vantagem, eu quero ganhar, eu estou vendo o que ele pode me oferecer, o que a pessoa pode me oferecer. É ou não é? E se não
expectativa não for cumprida, não for suprida, a expectativa é só esperar. Mais um mês, mais um ano, mais 2 anos, empurrando com a barriga, mais 3 anos, mais 4 anos. Mas o interesse é o quê? É diferente daquele que amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Então, mais cedo ou mais tarde, já vai ter um problema ali. Porque no início já começou. No início já estava. Se não for o que eu penso, então não vai. Aleluia. Então, amados, existe isso, que há tempo para todos os propósitos. E o tempo agora é de falar das coisas de Deus. O tempo agora é de ter sinceridade com Deus. O tempo agora é de avançar para conquistar o que Deus tem para você. Porque Jesus disse, e a palavra do Senhor vai nos afirmar dizendo que, aleluia, o cumprimento da lei é o amor. Quando alguém ama a Deus, você está cumprindo a lei de Deus. A lei não é entendida, irmão, através da letra. Sabe por quê? Porque a letra que você tem na tua mão agora, ela é uma tradução que foi feita para o português. O original está lá, no hebraico. Aquele lá é o original. Alguns textos você não vai saber interpretar, porque a maioria das pessoas já interpretaram e já colocaram na mente das pessoas como se fosse uma verdade. E o que vai acontecer com isso é que as pessoas aprendem ouvindo outras pessoas e não aprendem quando Jesus disse assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. E disse assim, Jesus não mandou ler a palavra, não. É isso que eu vou deixar algumas pessoas chocadas aqui hoje. Jesus não mandou ler a palavra, não. E tem gente lendo a palavra para confrontar, para dizer que sabe mais. Jesus não mandou ler a palavra, não. É isso que vai deixar você chocado aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus mandou foi examinar as Escrituras. Vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se você lê, você não examina, você vai pelo que todo mundo está dizendo. É ou não é? Então, para examinar, você tem que ir lá no original. Alguns textos, a maioria dos textos está claramente revelado o que é o significado. Mas alguns textos, e são muito importantes para nossas vidas, você não vai saber interpretar ele. Você tem que ir lá no original para saber o significado dele. E é isso que muita gente não quer. Compra uma Bíblia e diz aqui, está na Bíblia aqui. Está na Bíblia aqui. Mas não examina as Escrituras como Jesus disse. Fica só lendo. Eu já li a Bíblia 2 vezes. Eu já li a Bíblia 3 vezes. E aqui eu já sou mais do que isso, sou mais do que aquilo. Todo mundo está falando a mesma coisa e é verdade mesmo. Eu já vi que é isso mesmo. Não é? Aleluia. Mas Jesus não mandou ler, mandou examinar as Escrituras. Vós cuidais dela a vida eterna. As dúvidas que você tem aqui, você tem que ir lá no original para você comparar a palavra que foi traduzida para o português. Você tem na tua mão uma tradução para o português do hebraico, da língua original. Então algumas coisas você não vai entender se você não examinar a palavra. Se você não examinar, porque se você quer saber, tem mais de 10, 20 traduções. E se você for comparar uma com a outra, tem palavra diferenciada uma da outra. Aleluia! Então você vai ficar com a cabeça assim, ó, onde é que está o certo? A minha Bíblia fala isso, a outra Bíblia fala aquilo. E agora? Como é que eu vou fazer? Vai no original que você vai entender o que Deus quer falar. Porque tem palavras que tem significados que muitos ainda não buscaram. Porque compraram uma Bíblia e ficou só nisso, ouvindo o que todo mundo prega, que todo mundo fala, mas não examina como Jesus falou. Examinar as Escrituras, disse Jesus, vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica. E a maioria, irmãos, não fazem o que Jesus manda. Então, esta aliança que nós fazemos com Ele, parte do princípio da obediência. Se não houver obediência, se não houver sinceridade, já começa errado. E qualquer problema que acontecer, eu já não estou mais, eu já não faço mais. Porque no começo existia o quê? Um propósito de servir a Deus? Em primeiro lugar, não. Existia um interesse, o qual não era o de
de amar a Deus. Um outro interesse